muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, nas nossas aulas, comigo, Frei Jacir. Que alegria poder revê-lo novamente, reencontrá-lo por aqui. Hoje eu tenho uma aula muito interessante. Nós vamos iniciar um estudo sobre o Evangelho de Maria Madalena. Portanto, Evangelho de Maria Madalena, passo a passo. Nosso estudo hoje vai se concentrar sobre o capítulo 7, versículos de 1 a 10, intitulado A Matéria e Suas Origens Espirituais. Evangelho de Maria Madalena, ou dedicado a esta mulher que foi muito importante na origem do cristianismo. Infelizmente feita prostituta sem nunca ter sido. Com grande probabilidade, estamos diante de um texto que trata das origens do cristianismo. Este evangelho foi encontrado em 2 manuscritos, ou em 2 papiros escritos em grego, datados dos séculos II e III, e outro traduzido do grego do ano 150 para o dialeto copta saídico, no século V. Este papiro foi descoberto no Alto Egito em 1945, portanto recentemente, na biblioteca de Nag Hammadi. Ele está organizado em forma de páginas, faltando as de número 1 a 6 e de 11 a 14. Não sabemos porquê, mas esse texto assim foi encontrado, ou poderá ter sido perdido também após a sua descoberta. O objetivo principal do Evangelho de Maria Madalena é o de reagir contra a institucionalização do cristianismo na linha hierárquica e masculina. Sabemos de fato que Jesus sempre esteve próximo das mulheres, dos pecadores e enfermos. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos e Lucas, nunca negaram essa postura de Jesus. Mas, por outro lado, minimizaram ou diminuíram a liderança de mulheres apóstolas, como Maria Madalena. Aliás, no século II, Santo Irineu vai dizer que quem conceder poder às mulheres seria considerado herege e expulso da igreja. E foi nesse contexto que as discussões teológicas entre Maria Madalena, Pedro e Levi sobre a pessoa de Jesus e missão transmitida por ele a Maria Madalena, e é o que ela faz no Evangelho, ela transmite esta novidade para os apóstolos. A tradição julgou por bem deixar de lado esses textos, o que reflete uma polêmica muito grande no início do cristianismo. Pois bem, nós vamos ler e interpretar o Evangelho de Maria Madalena nas próximas aulas, tendo em vista o diálogo com esses textos primitivos, com o objetivo de beber da fonte de espiritualidade a partir de uma leitura de gênero. O que é leitura de gênero? É esta relação de poder entre o homem e a mulher. Este Evangelho de Maria Madalena, um outro detalhe, era um evangelho gnóstico. O que é esse gnóstico? É uma corrente de pensamento que esteve no judaísmo e no cristianismo. E essa corrente pensava o seguinte: a salvação consiste em conhecer, da gnose, a realidade de onde nós viemos. E qual é essa realidade de onde viemos? Da luz. E nós viemos para a Terra, e quando nós tomamos conhecimento da luz que está em nós, nós vamos voltar para esta realidade. E os gnósticos entendiam que Maria Madalena, Jesus, eram grandes exemplos de gnósticos, os quais deveriam seguir. Mas, evidentemente, os gnósticos também não aceitavam lideranças masculinas que impunham e silenciavam as mulheres. No gnosticismo, as mulheres eram liderança. Pois bem, vamos ao texto. Começa assim. O que é a matéria? Ela durará sempre? O mestre respondeu: tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo que é composto se decomporá. Tudo retornará às origens da matéria.
A matéria retornará às origens da matéria. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que interessante. Então vamos interpretar passo a passo cada palavra. A pergunta é: o que é a matéria? Ela durará sempre? Então, o texto começa com perguntas. Interessante. Perguntar é já a arte de aprender. Quem pergunta já sabe a resposta, né? Diz a sabedoria popular. Perguntar pela durabilidade da matéria é afirmar que ela não é eterna. Tudo passa, tudo passará. Não existe nada de novo debaixo do céu, escreveu o autor do livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O mestre respondeu, continua o texto. O mestre aqui é aquele que pergunta e responde, mas que também deixa o aprendiz encontrar a sua resposta. Assim era no judaísmo, assim foi com Jesus. Aliás, no judaísmo temos o pai espiritual e o carnal. E mais vale o pai espiritual, porque esse conduz o discípulo para a vida com Deus. Ele é o mestre. Jesus aqui é chamado de mestre. Segundo o testemunho da comunidade de João 20,16, Maria Madalena chamou Jesus de Rabuni, que em hebraico quer dizer meu mestre. E talvez poderíamos acrescentar amado, pois Rabuni era o modo como a mulher chamava o seu marido. Assim, chamar alguém de meu mestre é já afirmar um carinho especial por ele. No mundo antigo, temos escolas em torno ao mestre, os quais no judaísmo eram chamados de rabino. Jesus foi um rabino e ensinava como um deles. Muitos de seus ensinamentos são também encontrados em textos de mestres do judaísmo, como por exemplo Hillel, o qual possivelmente Jesus terá conhecido pessoalmente. O mestre no texto de Maria Madalena aqui é o que nos tira da ignorância, aquele que nos dá a conhecer. Aliás, o Evangelho de João fala muito nisso. Jesus revela, dá a conhecer o Pai. E o texto continua. Tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados, né? Ligados entre si. Nada vive separado. Todos dependemos de todos. Em nossos dias, assistimos a uma degradação rápida da natureza. O Papa Francisco nos alerta que somos todos irmãos, integrando o ser humano e cosmos. Ser humano e natureza se salvam somente juntos. Portanto, em nossos dias, urge rehumanizar o humano e reabitar a Terra. E sabe quando isso será possível? Só quando homens, animais e natureza conseguirem viver em harmonia. Retornar à origem é voltar para Deus, nossa origem integradora. Aliás, o Evangelho mais adiante, você verá, vai falar também de estar em paz é viver em harmonia. Continuemos. Tudo que é composto se decomporá. Nada é eterno. Somente Deus, que é luz, permanecerá para sempre. Nada que é composto matéria é absoluto. Falando a partir da condição humana, no absolutismo reside a origem de muitos dos nossos sofrimentos. Quem se acha o tal absoluto sofre muito. Aliás, nós também achamos que as pessoas e seus modos de proceder e pensar são absolutos. Uma opinião será sempre uma opinião, mesmo que ela passe a ser uma decisão. Pode demorar dias até anos para uma conclusão chegar e a outra opinião será formada. E você dirá, não é que eu estava equivocado? Não é que eu não estava certo? O mestre, aqui no Evangelho de Maria Madalena, nos ensina a não absolutizar o relativo e não relativizar o absoluto. Libertar-se desse modo de agir
confere-nos a liberdade do ser e um conhecimento libertador. Tudo retornará às suas raízes. A matéria retornará às origens da matéria. Voltar às raízes significa voltar ao princípio de cada ser, na sua dignidade de filho e filhas de Deus. Jesus é raiz no Evangelho de Maria Madalena. Ele tudo integra. Ele, o ressuscitado, é o princípio e o fim de todos. Viver nele é o mesmo que encontrar a dignidade perdida. Jesus dirá o mesmo de Deus. Agora vem a última coisa, que aparece também nos evangelhos canônicos. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. A fala do Mestre, como nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é enigmática. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem ouvido, mas tem gente que tem ouvido, claro que todos nós temos, né? Mas não sabe ouvir. Isto é, que não aprende. Ouvir na visão judaica não é fácil. Tem gente que pensa que ouve, mas não ouve. Ouvir exige uma disposição para tal. A diferença dos judeus cristãos, que também pensavam, precisaram de ver o Jesus ressuscitado em seus milagres, né? É a diferença desses judeus cristãos. Israel sempre optou pelo ouvir. Quem não conhece o Shema Israel? Ouve, ó Israel. Shema, ouvir, significa, né, interpretar. Ouvir é interpretar. Eu posso ouvir o canto do pássaro, mas não identificá-lo. Então não estou ouvindo, não estou interpretando, né? Então, interpretar a Torá, o texto escrito, o Primeiro Testamento, e a oralidade da vida. A Torá, sem ser comentada, pensavam os judeus, é morto. É um texto sem vida. O segredo ao comentar a palavra de Deus está em ligá-la com a vida, né? Aliás, muitos dos nossos sermões que ouvimos em nossas igrejas deveriam seguir esse princípio judaico de interpretação, de hermenêutica. Olhar o texto e trazê-lo para o contexto do texto e o contexto do outro. Por isso, uma homilia bem feita é aquela que está em sintonia com a vida. Os judeus chamavam, interessante, homilia de midrash. O método usado por Jesus para falar da presença de Deus foi esse. Ele sempre falava a partir da vida em forma de parábolas, de comparações com as situações do cotidiano. O ouvir nessa passagem do Evangelho de Maria Madalena consiste em entender que tudo retornará às suas origens. Na continuidade do Evangelho, isso vai ficar mais claro. Aliás, vamos parar por aqui. E a próxima aula eu tenho um tema interessante do Evangelho, que é o próximo texto, que se trata do pecado não existe. Não existe pecado. Já pensou nisso? Aguarde a próxima aula. Se você quiser continuar estudando e lendo o texto, eu sugiro duas coisas. Primeiro, não deixe de assistir, se ainda não assistiu, a nossa aula sobre o conteúdo dos evangelhos apócrifos, que está no nosso canal. Ou uma aula específica sobre o conteúdo geral do Evangelho de Maria Madalena. E se você quiser ir lendo algum texto, sugiro esse meu livro, As Origens Apócrifas do Cristianismo, comentário ao Evangelho de Maria Madalena e Tomé. É um texto publicado pela editora Paulinas. Um abraço, até a próxima aula. Compartilhe a nossa aula. Assim poderemos ter mais gente conosco nesse nosso projeto de evangelização, a partir da Bíblia canônica e a partir da Bíblia apócrifa. Um abraço.